cortina de fumaça, é isso mesmo? Bom, eu vou contar para você o que ninguém tá falando. Estamos falando de Virgínia. O que que a Virgínia faz? Ela dá nó no algoritmo da internet. Pode falar o que for de Virgínia, mas ela sabe trabalhar com o algoritmo. Isso aí a gente não pode negar de jeito nenhum. E mais uma vez, ela está trabalhando com o algoritmo. E você aí que está nos assistindo, está caindo nessa. Muita gente está caindo, na verdade, né? O que que Virgínia vem fazendo? Bom, vamos recapitular a história de Dona Virgínia. Ela vem passando por várias questões ultimamente, né? Em um ano, eu estava até vendo a data da separação do Zé Felipe, porque na última vez que a gente falou sobre isso, a gente comentou sobre os posts, né? Que ela fez mais ou menos o mesmo post, postou no mesmo horário, tanto falando da separação do Zé Felipe, quando ela terminou o casamento, e depois falando do término com o Vini Júnior, né? Que depois a gente vai falar dele também, que ele tá mais para influenciador do que para jogador nessa Copa do Mundo. Mas vamos lá, o assunto é Virgínia. Virgínia faz tudo estrategicamente usando as redes sociais e o algoritmo ao seu favor. Há um ano atrás, em maio, um pouco mais de um ano, ela se separou do Zé Felipe e desde então a sua vida vem passando por várias turbulências. Já estava turbulenta antes com a CPI das Bets, que acabou não dando em nada, mas que rendeu essa investigação que está acontecendo agora. Essa investigação dos bens aí, das transações das empresas de Virgínia, que tem a ver com a WePink, que é a empresa que ela fundou com os sócios, o Thiago Stabile e a Samara Pink, que eram antigos sócios da Karen, que é a japa do PCC. A investigação que está caindo sobre Virgínia tem a ver também com os contratos milionários que ela fez com empresas de bet para divulgação dessas bets e que algumas transações, ou várias delas, não tem contraponto, não tem explicação. E aí, a CPI das bets foi aquela palhaçada lá, que acabou não dando em nada, muito bom para várias pessoas que estavam envolvidas, vários artistas, incluindo aí Gustavo Lima, influenciadores como Carlinhos Maia. Para eles, por enquanto, ainda não deu em nada, mas para Virgínia, rendeu esta investigação. E aí, Virgínia se divorcia de Zé Felipe após a CPI das Bets não ter dado em nada e logo depois começa a namorar o Vini Júnior. Por quê? Aí todo mundo falou, ela tá projetando uma carreira internacional. Claro que sim, ela sempre falou sobre isso. O sonho dela era ser como uma Kim Kardashian, como a família das Kardashians. E o Vini Júnior era aquele cara que poderia aproximar ela tanto dessa carreira internacional quanto dessas pessoas. Foi um namoro muito midiático, a gente percebeu que não tinha paixão. Nós falamos aqui desde o início que era muito mais um namoro para mídia, de contrato. Isso ficou comprovado ao término. Só que aí no meio disso tudo, passou o carnaval, Virgínia também teve muitas polêmicas lá quando foi rainha de bateria da Grande Rio, o pessoal criticou o samba, e ela sempre estando no auge por ser influenciadora e por conseguir fazer do algoritmo ele ficar sempre a favor dela. O que a Globo fez? A Globo resolveu aproveitar esse talento de Virgínia de fazer o algoritmo sempre trabalhar por ela e disse assim, como a nossa programação, a nossa audiência não é mais a mesma. A TV aberta está em decadência, todo mundo sabe disso. A disputa da transmissão da Copa hoje é gigantesca. Antes a Globo tinha hegemonia, né? Todo mundo assistia na Globo. Hoje em dia não tem mais os grandes nomes, não tem o Galvão lá como narrador. A Cazé TV pegou toda a transmissão digital, né? Tá girando muito mais em torno deles. Isso está muito pulverizado. A Globo entendeu que ela precisava de uma estratégia para colocar a audiência na Copa do Mundo. E a partir daí lembrou-se do que fez no BBB com Ana Paula Renault, com a estratégia de montar uma novelinha nas redes sociais. E o BBB flopou na TV aberta, só que na rede social ele deu um número bem expressivo, convencendo assim os patrocinadores. Rede Globo, juntamente com Luciano Huck, pensou, tá feito, vamos usar a Virgínia
para ser uma das apresentadoras, né, da Copa do Mundo durante o período da Copa. Ela namora o Vini Júnior, que até aí namorava. Isso aí vai dar bastante repercussão. E vamos colocar ela para trazer essa transmissão também para as redes sociais e alavancar a transmissão da Copa. Porque como vai dar muitos números positivos nas redes sociais, os patrocinadores também vão se convencer e vão injetar milhões aí. E com essa coisa das bets, que a bet hoje em dia está dominando o entretenimento, mais tarde a gente vai falar sobre isso também, tava tudo certo. Só que a Globo não contava com essa investigação, que caiu como uma bomba no colo de todo mundo, na véspera da Virgínia viajar para começar a cobertura da Copa nos Estados Unidos. O que acontece? Sai a reportagem da Piauí detalhando toda essa investigação em torno aí dos bens de Virgínia Fonseca. Várias pessoas falando na internet, a Record colocou no Domingo Espetacular e a Globo, ó, calou. A gente não sabe o que acontece. Nós falamos até sobre o risco de perda de credibilidade, porque, assim, é um assunto que realmente teria que ser falado, né, pela maior emissora do Brasil. Mas como Virgínia está contratada e está lá para cobrir a Copa, será que esses contratos eles são tão vultuosos a ponto de colocar em risco a própria credibilidade da emissora e eles colocarem uma cortina de fumaça em cima disso? Eu tenho certeza que deve ter havido reuniões, deve ter havido conversas ali dentro, com os diretores ali, pensando como que a gente vai fazer, que estratégia que a gente vai usar agora, e tá todo mundo calado. Inclusive, o Zé Felipe está completamente envolvido, porque apesar dele ter se separado da Virgínia, o divórcio litigioso ainda está em andamento, não saiu, e ele é sócio da Talismã Digital, que é um braço da Talismã Music, empresa que ainda é da família Talismã. Você sabe o que o pessoal está falando? Diga para mim. Está dentro dos bastidores, tá? Por que o Leonardo não falou até agora, nem o Zé Felipe? A gente tem uma vertente sobre isso? Pode meter o pé no botão de like, compartilhar nos grupos da família, do WhatsApp, da igreja, porque eu vou revelar para vocês qual é o verdadeiro temor de Leonardo, Poliana e Zé Felipe. Uma dica. A Virgínia está sendo investigada, certo? Sim. Quem está sendo investigada é a Virgínia só? Não. O Zé Felipe está. O Zé Felipe também. A Virgínia está onde? Está nos Estados Unidos. Quem está no Brasil? Zé Felipe. Em qualquer desdobramento nessa investigação, quem é que está... De quem que eles vão atrás? Quem que está mais acessível para fazer uma prisão preventiva? Nesse momento é o Zé. Vou falar sobre isso porque tem pessoas próximas ao Leonardo que trouxeram informações. Mas segue aqui com a Virgínia. Bom, vamos contar agora o que eu falei no início. A gente fez toda essa retrospectiva contando de tudo que está acontecendo com Virgínia desde as separações. Aliado a isso, existe agora aqueles rumores na internet de volta com Vini Júnior ou volta com Zé Felipe, porque tem os fãs, né? Então tem aqueles fãs fervorosos que amam a Virgínia e alguns torcem para que ela volte pro Zé Felipe, porque é o pai dos filhos, é a família perfeita, que foi o que fez, né? Toda essa repercussão aí nas redes sociais durante o tempo da família Talismã ajudou a construir a carreira da Virgínia. Ao mesmo tempo, tem pessoas que hypam o namoro dela com o Vini Júnior, principalmente agora na Copa, porque a estratégia de Globo era que mesmo após esse término, a novelinha continuasse e que a Virgínia voltasse com o Vini Júnior, né? Durante a Copa, imagina o quanto isso ia repercutir, ia dar uma boa audiência, e tem gente que torce por isso também. E a Virgínia percebeu o quê? Falou, peraí, já que existe tudo isso, e para colocar uma cortina de fumaça para mascarar todos esses comentários, tudo isso que estão falando na internet sobre investigação, que é o que queima o filme, é a parte ruim, porque a Virgínia sempre falou assim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, não importa. Se eu tô repercutindo, é isso que interessa. Só que quando tange em uma investigação policial, aí o buraco é mais embaixo. Aí a artista começa, a influenciadora, no caso Virgínia, começa a perder contratos, o que já aconteceu. A Itaipava já cancelou um contrato
O contrato da Globo não pode ser cancelado porque é um contrato, pelo que se fala, multimilionário, envolve muitas pessoas, muitas empresas, inclusive empresas de bet, que é o que está dominando hoje em dia o entretenimento no Brasil. Só que a Virgínia pensou, nesse ponto eu preciso colocar realmente algo na frente para as pessoas comentarem e falarem, e que não seja essa investigação, porque quando estiverem falando dessa investigação, vai pegar mal para mim, vai pegar mal para a Globo, para o Luciano Huck, que me contratou. Inclusive, eu posso perder dinheiro e posso perder patrocínios. Então, enquanto isso não dá em nada, eu preciso que isso seja mascarado. E aí, mais uma vez, ela conseguiu se aproveitar e dar esse nó no algoritmo. Por quê? Porque ela está alimentando as pessoas que estão dizendo que ela está voltando com o Zé Felipe em alguns momentos. Em outros momentos, as pessoas que estão dizendo que ela está voltando com o Vini Júnior. Ela não nega nem fala que sim. Ela joga algumas pistas, algumas pílulas. Aí tem o grande aliado, o amigo, que às vezes cai uns pics lá, que é o Léo Dias. E a gente vai falar também sobre o Léo Dias e a questão da Copa do Mundo, que ele tá meio aí com uma dorzinha aqui, né? Só que aí o Léo Dias, ele ajuda da seguinte maneira. Um dia ele fala uma coisa, vai voltar, o pessoal quer que volte com o Zé Felipe. No outro dia ele fala, mas não tem condição, não vai voltar com o Vini. Só que aí no outro dia ele posta que ela estava no mesmo restaurante. Eles ficam jogando, pulverizando essas pistas aí, e cada um que gosta ou que não gosta compra de um jeito, porque a internet, ela gosta muito mais de coisas que envolvem namoro, fofoca, volta, termina, começa a namorar, do que um assunto como um assunto policial. E aí o algoritmo cresce muito mais, entrega muito mais essas notícias. E aí a Virgínia pensou, é a estratégia para pelo menos me manter durante a Copa, para que as pessoas falem de mim através desses comentários, né, de volta, não volta, muito mais do que as pessoas falarem dessa investigação. E a Globo comprou também. A Globo falou, é isso aí. Vamos alimentar essa polêmica, porque é essa polêmica que vai fazer o pessoal não enxergar, pelo menos por enquanto, que Virgínia está sendo investigada pela Polícia Federal e ainda pode ser presa durante o período da Copa. Agora, isso que você falou é muito pertinente, Nassa, porque se ela está fora do Brasil e o Zé Felipe está no Brasil e o Zé Felipe também está sendo investigado, realmente ele fica sendo a bola da vez durante o período da Copa do Mundo.